quero cumprimentar a você que nos assiste com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este é o programa Tempo de Restituição, um programa da Quarta Igreja do Evangelho Quadrangular de Curitiba, um programa feito com muito carinho a você que nos assiste. E hoje nós temos conosco um convidado muito especial, nosso irmão José Figueira. E eu creio que, através da sua experiência de vida, do seu testemunho, um testemunho bastante impactante, bastante forte, o irmão Figueira recebeu um grande milagre de Deus na sua vida, e eu creio que através desta história de vida, desta experiência, você que me assiste vai ser muito abençoado por Deus. Por isso, fique conosco, vai ser um tempo muito especial. Irmão Figueira, é um prazer muito grande. O prazer é todo meu, pastor. Recebê-lo aqui no nosso programa Tempo de Restituição. Eu gostaria que o senhor desse uma saudação ao pessoal de casa, ao pessoal que está nos assistindo nesse momento. A você, o meu bom dia, telespectador querido. Obrigado por ter nos permitido entrar na sua casa através desse programa. Eu vou falar um pouquinho da minha vida e da minha experiência de vida para você nessa conversa aqui gostosa com o pastor Jorge Basso. Amém. Então, irmão Figueira, eu creio que as pessoas que nos assistem nesse momento estão desejosas de ouvir um pouquinho da sua vida, das suas experiências. O senhor sinta-se à vontade para falar aquilo que Deus colocar no seu coração. Pastor, eu nasci num berço evangélico, na verdade, né? Meu pai era regente de um coral de uma igreja, minha mãe cantava, mas eu não sei por que circunstâncias da vida desvirtuou-se. Por volta dos meus 9 anos, 8, 9 anos, eu era muito criança ainda. E aconteceu que eles se afastaram de Deus, se afastaram da igreja. Meu pai acabou caindo na vida pecaminosa, começou a beber e fumar e tal. E foi aí que um belo dia, numa festa, inauguração de um clube, ele me apresentou a bebida. Eu tinha já os meus 14 anos de idade. E naquele tempo, naquela região, que eu sou oriundo lá da cidade de Cambuci, norte fluminense, né? Era muito normal o filho beber junto com o pai, não importa a idade que tivesse o filho. Era muito normal brindar com o pai, tomar cerveja, coisa arada aí. O que a gente não sabia naquela época é que isso daria no que deu, que eu me tornei alcoólatra, que o alcoolismo acabou estragando toda a minha vida, tudo que eu sonhei na juventude para a minha vida adulta, fui começando a realizar e foi se desmoronando. Quer dizer, recapitulando um pouco então, irmão Figueira, que o seu pai, talvez, naquele afã de dizer, olha, esse meu filho, ele é homem, ele está se tornando um jovem, já não é mais uma criança, talvez até de uma forma inocente, Inocentemente. Não sei se poderíamos dizer assim, inocentemente. Ele lhe apresentou a bebida alcoólica. Exatamente. Foi isso. Interessante porque até alguém que um dia já havia estado dentro de uma igreja, né? Exatamente. Com a sua família. Exatamente. E talvez até muitos pais, nos dias de hoje, tenham um comportamento assim. Né? Ainda tem bastante isso. Então, e como eu ia dizendo, aí fui crescendo, fui estudando, me tornei funcionário de uma instituição bancária na época, fui 12 anos bancário, cheguei a ser gerente de um banco, né? Mas o alcoolismo evoluindo, porque ninguém é alcoólatra a partir do momento que começa a beber. Isso acontece, vai evoluindo. Um ano bebe mais que o outro, sempre bebendo um ano mais que o outro. E chegou um ponto que o alcoolismo começou a destruir a minha vida, aquilo que eu vinha construindo. E naquela primeira experiência que o senhor teve com a bebida alcoólica, qual foi a primeira sensação ali? A sensação primeira foi horrível, porque eu nunca tinha bebido, eu era criança praticamente. E foi difícil, o negócio foi difícil, mas acontece que acabei tomando gosto pelo negócio. Eu acho que aí já era um trabalho do inimigo de Deus já na minha vida. O que ele levou a continuar bebendo após aquele dia foi esse sentimento de já se sentir talvez um adulto, de ser aceito na sociedade, ou foi o gosto mesmo pela bebida? Olha, o gosto pela bebida e a sensação de que o mundo de quem bebe, de quem fuma, é uma coisa glamurosa, é uma coisa poderosa, o mundo do vício. O mundo do vício te dá a sensação de poder.
Então, aparentemente, o vício pode parecer algo bom, Pode parecer algo bom, traiçoeiramente bom. traz uma sensação de bem-estar. Traz uma sensação de bem-estar naquele momento, de poder naquele momento. Quer dizer que muitas pessoas acabam entrando pela porta do vício, talvez até por esse tipo de sentimento, por experimentar isso. Praticamente eu acho que todos que se tornam viciados em alguma coisa é porque tem a sensação de ter o poder naquele momento. E isso aconteceu com o senhor. Aconteceu exatamente isso comigo. Mas o senhor não Exatamente. tinha a menor noção de onde este vício, esta atitude lhe levaria. Eu não tinha a menor noção do que ia dar, né? Não sabia o que ia dar aquilo ali. E seu pai se tornou um alcoólatra também? Não. Ele era o tipo do bebedor social, bebia socialmente. Bebia ocasionalmente. E era ocasionalmente mesmo. Quem se tornou alcoólatra fui eu e mais 2 irmãos. Nós somos 12 homens, eu sou o mais velho, o outro abaixo de mim e o outro abaixo. Quer dizer que com o senhor e com os irmãos, isso aconteceu de uma forma diferente do que com o pai. Do que com ele. E como é que isso foi evoluindo, irmão Figueira, na sua vida, essa questão do convívio com a bebida, com o vício? Olha, isso evoluiu de uma tal maneira que as rodas que eu frequentava, só se falava disso, só se bebia. E o triste da história, pastor, para resumir, como eu ia falando, eu perdi 2 casamentos devido ao alcoolismo. Perdi um, casei o outro, perdi o emprego no banco, quando eu já era gerente. Mas e como é que foi essa evolução, irmão Figueira? O senhor foi apresentado à bebida pelo seu pai, depois novamente o senhor tornou a beber, e isso acabou se tornando um hábito, se tornou diário. Como é que foi essa convivência? Um hábito, era cotidiano. Chegou um tempo que eu já não conseguia mais viver sem beber. Tinha que beber todos os dias. Isso com que idade? A partir dos meus 26, 27 anos já estava estabelecido o alcoolismo na minha vida. Mas eu não me tornei ainda, nessa época, consciente disso. Eu fiquei consciente de que era alcoólatra a partir do momento do... Perdi meu 2º casamento e o emprego do banco. Aí eu sabia que eu já estava alcoólatra. Isso estava com 32 anos, em 84. Quer dizer que dos 14 aos 20 anos de idade, o senhor foi ali tomando a bebida alcoólica, isso foi fazendo parte da sua vida, mas aos 20 anos o senhor já consumia isso diariamente. Cotidianamente. Diariamente, quer dizer, já estava incorporado à sua vida esse hábito. Meu hábito de vida, E com que idade o senhor teve a noção que já não conseguia mais viver sem a bebida? Isso aí mesmo, por volta dos 28, 30 anos, eu já tinha a noção de que eu não convivia mais sem a bebida, mas ainda não sabia, não tinha consciência de que isso era alcoolismo. E o que o vício começou a trazer como consequência? Aí os prejuízos, né? Os casamentos desfeitos, a perda do emprego. O que leva, irmão Figueira, um casamento a ser destruído pela bebida? Como isso acontece? Olha, eu acredito, pastor, é porque nenhuma esposa aguenta o marido bêbado todo dia, toda noite bêbado, não aguenta, ninguém aguenta. E como é que foi isso na sua realidade? Isso foi muito triste, né? O meu 2º casamento, eu tinha meus 3 filhos do 2º casamento muito pequenos. O senhor casou-se pela primeira vez com que idade? 22. 22 anos, um garoto ainda. 22. Começando a vida, cheio de sonhos, cheio de projetos. É verdade. Amava lá sua noiva, sua esposa? Graças a Deus. A gente, quando casa, pastor, a gente acha que é para a vida toda, né? Todo mundo casa assim. Na verdade, deve ser, né? Ninguém casa assim achando que vou separar o ano que vem, vou casar agora e separar o ano que vem. Não é assim. Quer dizer que o senhor casou com esse objetivo. Com esse objetivo. E a princípio foi bem o casamento? No princípio foi bem, mas a gente brigava muito. Por causa do alcoolismo e por causa de outras situações, né? Trabalhar até tarde. O banco, naquele tempo, abria às 9 da manhã e fechava às 18 para o público. Abria às 9 da manhã e fechava às 18. Essa questão do vício, o senhor crê que foi fundamental para destruir o seu primeiro casamento? Na verdade, do primeiro casamento, além do vício, houveram outros fatores, né? Por exemplo, quando eu tinha 20 anos, meu pai se separou da minha mãe e eu acabei ficando ali arrimo de família, que eu era o mais velho. E ajudei minha mãe a conduzir a criação lá na época, de 13 anos para baixo, eram 8 irmãos. Eram 8. E mesmo depois de casado, eu tentava dar ajuda financeira para minha mãe. E minha ex-mulher não gostava disso, né?
Mas tirar dinheiro do nosso orçamento para lá. O senhor crê que a questão do alcoolismo teve um papel também importante na separação? Foi mais... Teve. Foi muito mais o alcoolismo do que os outros fatores, porque se não houvesse o alcoolismo, os outros fatores seriam resolvidos, né? E a gente sabe que um relacionamento desfeito, ele sempre deixa marcas, não é verdade? Sim. Decepção, a tristeza, afinal, foi um projeto que não deu certo. Né? Como que aconteceu o segundo casamento? Como que o senhor entrou no segundo casamento? No segundo casamento foi uma moça que eu conheci no banco. Isso foi em 1981 e já me casei com ela em 87. Né? Desse casamento que eu tenho os 3 filhos, que são milicos, como o senhor foi, os 3 na Marinha, os gêmeos... Serviram as Forças Armadas. Gêmeos fuzileiro, o outro é marinheiro mesmo. Mas desse casamento a separação foi ainda pior, porque ficaram os 3 muito pequenos lá. Em 91 eu já me separei. Quando o senhor casou pela segunda vez, o senhor casou novamente com o desejo de acertar. Exatamente. Aí teve os 3 filhos e a esposa já sabia que o senhor tinha problema com a bebida? Já, a gente trabalhava junto. Saía do banco todo dia para o boteco. Quer dizer, toda noite, né? E agora pela segunda vez, novamente o vício, o senhor crê que foi... Aí foi pior, aí foi só o vício. Uhum. Aí foi só o vício. O relacionamento era bom com a esposa? Não. Por causa disso. Por causa da bebida. Ela talvez até amando ao senhor, mas não conseguia conviver com essa Não situação. conseguia. Então as brigas eram constantes. Sempre. E como é que os filhos conviviam nesse ambiente? Como é que foi a criação dessas crianças? Era muito difícil, pastor. A separação foi dolorosa, mas depois eu fiquei pensando que foi melhor para eles separado que crescer vendo os pais brigarem. Né? Como dizem, há males que vêm para bem. Hoje a minha relação com os meus filhos é maravilhosa. É uma relação de paixão mesmo de pai para filho. São 5 filhos homens que eu tenho. Mas quando houve a separação, eles sofreram. Muito difícil. Muito difícil. E logo, em 94, eu saí do Rio e vim para Curitiba e vim sozinho, ficaram lá e aí essa distância piorou ainda. 2 casamentos destruídos, 3 filhos longe do pai. Longe do pai. E aí o senhor veio para Curitiba por quê? Eu vim para Curitiba convidado, porque o banco me mandou embora por causa do alcoolismo em 84. Então o senhor perdeu o emprego por causa do alcoolismo também. Naquele tempo ainda não se sabia que o alcoolismo era doença. Hoje é doença catalogada pela OMS. Eu tomava 2 garrafas de pinga por dia, trabalhando no caminhão da coleta de lixo. Né? E não conseguia ficar sem... Não conseguia sem ficar sem beber. Não conseguia. Fez alguma tentativa? Alguma vez Fiz o senhor... várias tentativas. Eu procurei Alcoólicos Anônimos, eu procurei clínicas de tratamento neurológico e psiquiátrico, né? No Rio. Alcoólicos Anônimos fui umas 3, 4 vezes. Funcionava, pastor, temporariamente, porque o trabalho é psicológico lá. Em toda a clínica, em Alcoólicos Anônimos, o trabalho E são iniciativas muito boas, né? São muito grupos boas. Que auxiliam, Muito que boas. ajudam. Muito boas e servem para muita gente. Não serviu no meu caso, porque eu custei para descobrir que o meu caso era espiritual. Havia um componente espiritual também. E o mais forte. Quer dizer, com todo esse trabalho mesmo dos alcoólicos anônimos Exatamente. E clínicas, muitas pessoas tentando lhe ajudar, o senhor não conseguia se libertar. Eu ficava abstinente algum tempo, mas não conseguia me livrar do desejo da bebida, a vontade de beber. Não me livrava disso. Eu não me livrava. E por isso que o senhor, então, resolveu recomeçar a vida, vindo para Curitiba. Esse foi o motivo? Fui convidado para ser vendedor aqui, que eu vendia sapato também no Rio. Aí um amigo me convidou para ser vendedor aqui na Praça de Curitiba. Dá dinheiro, você vai e tal. E chegou aqui, o negócio não deu certo. Não deu certo. Não fiquei uns 7, 8 meses vendendo sapato. Tive que procurar outro tipo de trabalho aqui. Mas eu gostaria, irmão Figueira, de saber o seguinte. Eu creio que tem muitas pessoas que estão nos assistindo e que talvez na sua família, no seu lar, no seu círculo de convivência, tenha pessoas também com um problema parecido com o seu. Infelizmente, é uma coisa bastante comum nos dias de hoje, irmão Figueira. No nosso atendimento pastoral, visitando famílias, a gente se depara frequentemente com esse problema do vício.
o álcool e hoje, infelizmente, a questão das drogas também. É verdade. Mas eu gostaria de saber do senhor o seguinte, qual foi o sentimento que o senhor teve quando o senhor olhou para trás um dia? Eu não sei se o senhor fez essa reflexão. Várias vezes. E o senhor viu o primeiro casamento desfeito, o segundo casamento, os seus filhos, e o senhor tendo que deixar tudo isso para trás. Qual foi o sentimento do senhor como homem, como ser humano? Alguma vez o senhor parou para refletir sobre isso? E qual foi o sentimento que o senhor teve? Pastor, isso aí que o senhor diz, eu aprendi em Alcoólicos Anônimos, tem um jargão que eles usam, chama-se inventário moral. Esse inventário moral me machucou várias vezes. Toda vez que eu parei para pensar sobre isso, de balançar o que eu fiz da minha vida, aí é a parte dolorosa. Essa é a parte dolorosa. É difícil encarar, é difícil falar sobre isso. E eu cheguei a um ponto, já aqui em Curitiba, que eu ia trabalhar, eu trabalho de vendedor até hoje, desde que eu vim para cá. E eu trabalhava assim, tipo até meio-dia, 1h, 1h30, eu tinha que trabalhar, tinha que parar, no máximo até as 3 da tarde, eu tinha que parar para poder começar a beber. E isso já era todo dia, todo dia, todo dia, e morando sozinho. Eu estava morando em Araucária, em 2005, quando numa das várias vezes, eu acordei um domingo de ressaca e tinha acabado a bebida e eu saí para ir no mercado para comprar mais bebida. Isso era por volta de umas 9h30, 10h da manhã, de um domingo de março de 2005. E a caminho do mercado, eu passava em frente à igreja, que é a nona quadrangular de Araucária. E ali, eu acredito que foi isso que as pessoas chamam de Jesus tocou no meu coração, que eu já chorava muito, eu chorava de madrugada, eu acordava, eu queria parar de beber e eu não conseguia. Isso era uma coisa muito dolorosa. E quando o senhor fazia esse inventário moral, quer dizer, olhando para trás, eu creio que o inventário, a gente fazia um balanço da nossa vida. Qual era o sentimento que o senhor tinha como homem? De culpa? Sentimento de culpa, muito, muito, muito. E é por isso que eu acordava nas madrugadas e eu chorava, quase sempre. Quer dizer, o senhor não era feliz? Não. A bebida, ela amenizava esse sofrimento? Não. Dava a sensação ilusória de amortecimento. Isso acontece. Quer dizer... Porque o bêbado não pensa em nada. É só isso. Quer dizer, chegou um tempo que o senhor agora consumia bebida até para conseguir vencer esse tipo de sentimento. Exatamente. Interessante, porque isso começou aparentemente de uma forma tão inocente. Não é verdade? Até. Será que a maioria das pessoas que entram no vício entra dessa maneira? Eu acredito que a maioria. Eu acredito. Sem ter a real, brincadeira, a real noção do que vai ser. Das consequências. E quando a pessoa já está enredado, aí é difícil sair. É difícil sair. É difícil sair. Então, agora o senhor em Curitiba, já sem a esposa, sem os filhos, lutando para sobreviver, trazendo esse sentimento de culpa. Que idade o senhor tinha quando veio a Curitiba? Quando eu mudei para cá, eu tinha 42. 42, um homem jovem ainda. Jovem ainda somos, né? Ainda mais que agora eu estou recomeçando, nasci agora. E o que aconteceu então quando o senhor saiu aquele dia de casa? Então, naquele belo domingo, eu saí para comprar mais bebida porque tinha acabado. E passando em frente à igreja do Evangelho Quadrangular, a nona, que fica em Araucária, eu resolvi entrar para pedir ajuda. E eu me lembrei, esse foi o único lugar que eu ainda não entrei para pedir ajuda. Aonde que o senhor já tinha entrado? Pastor, além dos Alcoólicos Anônimos, que foi 3 vezes, Clínica do Pinel, em Botafogo, lá no Rio, Doutoreiras, Clínica Doutoreiras, clínicas de psiquiatria. Para ser bem franco, até terreiro de macumba eu fui pedir ajuda. Fui, me disseram que tem um pai de santo que vai resolver. Cheguei lá, o cara me deu pinga para tomar, então não quer que eu pare de beber. É uma contradição tremenda. Então, e quando eu entrei na igreja naquele domingo, a pastora Amélia me recebeu lá, o pastor Ailton, que é o esposo dela, é o titular, ainda lá, mas fui recebido por ela e pelo pastor Jairo, que oraram comigo e me aconselharam que seguisse o culto das quintas-feiras, que é cura e libertação e unção com óleo. E eu frequentava aqueles cultos, mas, olha, francamente, eu saía da igreja e ia para o boteco, porque a força
era uma força muito maligna. Era um conflito. Era um conflito muito grande. Mas o senhor falou uma coisa importante também. Aquela experiência que muitas pessoas dizem, Jesus tocou o meu coração. Como é que foi essa experiência para o senhor? Hoje eu acho que foi isso. Hoje eu penso assim, que eu escuto, né? Eu passei a frequentar a igreja, as pessoas falavam, ó, Jesus tocou o meu coração, Jesus tocou o meu... Será que foi? Foi aquilo, porque eu ia para o boteco comprar bebida e como é que eu entrei na igreja? Foi o Espírito Santo que me levou. É uma dedução lógica, né? Quer dizer que o senhor estava passando pela frente da igreja e sentiu um desejo de entrar. Exatamente. E pedir ajuda, e pedir socorro, na verdade. Né? Foi dessa forma que Jesus tocou o seu coração. Foi dessa forma. Então, e eu frequentando aqueles cultos das quintas-feiras, isso, pastor, levou um ano. Um ano. Quando foi dia 7 de março de 2006, né? Eu cumpri todo aquele ritual de acordar de manhã, me preparar, me vestir, trabalhar e voltar. 2 e pouco para 3 da tarde eu estava voltando, passei no mesmo boteco de todo dia e pedi para servir a minha dose. Né? E quando eu fui beber, eu não conseguia beber. Eu não conseguia colocar o copo na boca. Eu vomitava só com o cheiro. Mas vomitei muito, passei vergonha, ajudei a lavar o chão do boteco lá e fui embora para casa. E tentei beber em casa. E também não conseguia, aconteceu a mesma coisa, eu vomitei toda a minha cozinha. Graças a Deus que eu morava sozinho. E aí, pastor, foi que eu me toquei, novamente, o Espírito Santo tocou no meu coração. Você está curado. Né? E eu não sei se eu consigo falar isso, eu nunca consegui falar isso tudo até o fim. Porque a gente sente, o Espírito Santo quando trabalha, é para valer, é para toda a vida, é uma vez só. E eu nunca consegui falar até o fim, porque é forte demais, eu achei forte demais. Quando o senhor ouviu aquela voz que lhe disse? Me disse, bebida não é para você, você não é desse mundo. Graças a Deus, pastor. Até hoje. Engraçado, depois desse dia, eu voltava naquele boteco para falar da palavra de Deus. Aí uns 15, 20 dias depois desse dia. Aí continuei frequentando a igreja lá e tudo. E eu voltava naquele boteco para falar da palavra de Deus. E não sentia o menor desejo de beber nada. E isso já faz quantos anos? Isso aconteceu em março de 2006. 2006. Dia 7 de março de 2006. Nós estamos em 2012. 6 anos e meio. 6 anos. E a partir dali a sua vida mudou. Completamente. Hoje sirvo ao Senhor Jesus, graças a Deus. Para a honra e glória do Senhor Jesus, eu estou livre de tudo aquilo. Como que está o José Figueira hoje? Emocionalmente, espiritualmente, financeiramente? Financeiramente, completamente fortalecido, porque eu já era um trapo em tudo. Em tudo eu já era um trapo de homem, né? O trabalho já não rendia muito e tudo que rendia era gasto na bebida. Hoje sou um dizimista fiel. Deus é fiel ao seu dizimista, então a minha vida financeira está fortalecida e graças a Deus cada vez mais próspera, né? E emocionalmente? Emocionalmente está bem? Graças a Deus. Ainda sente aquele sentimento de culpa? Não, de culpa não mais. De culpa não mais. Às vezes me dá uma certa tristeza de ter deixado passar tanta coisa, né? Da minha vida, mas aí também, pastor, aí também entra o Espírito Santo que me diz, você não deve ter tristeza por causa disso, porque você não sabia o que estava fazendo. E a palavra de Deus nos diz, né, que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Aleluia. E tudo se fez novo. Essa é a palavra de Deus, né? Aleluia. Então aqui está um novo homem. Amém. O novo José Figueira, né? Serviço do Senhor está Jesus. feliz servindo a Jesus? Oh, glória a Deus. Graças a Deus. Eu gostaria, irmão José, que o senhor deixasse uma mensagem para aqueles que estão em casa, que estão nos assistindo. Eu creio que o seu testemunho de vida tocou muitos corações e vai ajudar muitas pessoas, pessoas que talvez inocentemente também acabaram entrando por esse laço do vício, do alcoolismo, do tabagismo, das drogas. Então deixe uma mensagem para essas pessoas.
Olha, eu gostaria de dizer para você que se você tem um familiar, filho ou filha, você que é pai, você que é mãe, se o teu filho toma uma cerveja ou um golinho de licor e a pessoa diz, ah, não dá nada, é só uma cervejinha. Dá sim, porque é alcoolismo. Se ele tem o hábito de fazer isso todos os dias, um golinho que seja, é alcoolismo. E se você se sente infeliz assim com essa situação, o que eu tenho para te dizer é que procure uma igreja do Evangelho Quadrangular. Nós estamos com as portas e os braços abertos para te receber e tratar esse mal em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu creio que, ouvindo o testemunho do irmão José Figueira, muitas pessoas se identificaram com a sua história de vida. Então, hoje, a questão do alcoolismo, do tabagismo, como já dissemos, das drogas, tem sido um verdadeiro flagelo que tem destruído muitas famílias. Mas existe solução para o seu problema. Em Jesus Cristo existe esperança. Então, nós vamos orar neste momento. E eu gostaria que aonde você estiver agora, se você é uma vítima deste problema, se você infelizmente sofre com o vício, ou tem um ente querido, um familiar, pense em Deus. E esse mesmo Cristo, esse mesmo Jesus que operou o milagre, que tocou o coração do irmão Figueira, vai tocar o teu coração agora, o coração deste teu familiar, para trazer a cura e a libertação. Senhor, nosso Deus e nosso Pai celestial, nós queremos te agradecer por este testemunho extraordinário que ouvimos neste momento, por alguém que outrora estava perdido no vício, que estava com o seu coração cheio de culpa, de mágoas, de tristeza, mas como ele mesmo disse, o Senhor tocou o seu coração. E esse toque foi um toque transformador. Da mesma maneira, Jesus, eu te peço, toca agora o coração desta pessoa que está nos assistindo, ou deste familiar, ou deste filho, ou deste pai, ou deste amigo, que esta pessoa está intercedendo agora, que o Senhor possa tocar este coração, que o Senhor possa tocar esta vida, porque o Senhor é poderoso para libertar da escravidão do vício. Senhor Jesus Cristo, visita este lar agora, visita esta família agora e realiza, Senhor, o milagre da mudança, da transformação de vida. Nós cremos que o Senhor é poderoso para libertar e para curar. E eu coloco agora esta pessoa nas tuas mãos, esta família nas tuas mãos. Talvez o pai que está intercedendo por um filho que está perdido, a mãe que tem derramado lágrimas pelo esposo ou pelo filho, ou talvez o filho que se sente até envergonhado ao ver o seu pai preso nos laços do vício. Meu Deus, liberta esta família, tem misericórdia, toca este coração. Nós oramos com fé e oramos crendo, Jesus, no teu poder e desde já te agradecendo, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Irmão Figueira, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. O prazer é todo meu ter estado aqui, contribuído, para mais um programa que entre nos lares e que entre nos corações das pessoas e que elas sejam tocadas pelo Espírito Santo e que se voltem para Deus enquanto é tempo. Amém. A quarta igreja do Evangelho Quadrangular de Curitiba está de portas abertas para você. Nós estamos aqui no bairro do Capão da Embuia, na rua Delegado Leopoldo Belzac, número 1303. Se você quiser, inclusive, conversar pessoalmente com o irmão José, ele é integrante do nosso coral, é uma pessoa muito amada, muito querida por todos nós e vai ser um grande prazer receber a você, receber a sua família. Que Deus te abençoe e que esta palavra fique guardada no seu coração. Até o próximo programa e que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.